Oi gente, tudo bem? A maquiagem de hoje vai ser esse esfumado sem marcação, com um delineado bem grosso, um comecinho mais fino e um glitterzinho para dar um charme, tá? E eu vou começar limpando a pele dela com demaquilante aquoso da Quem Disse Berenice. E em seguida vou hidratar com o creme da Nivea. E vou usar lágrimas de unicórnio abaixo dos olhos, porque como tá bastante frio, para a pele não craquelar com a base e o excesso de base, de pó que vem por cima. Eu vou concentrar abaixo dos olhos, mas com o resto do pincel eu espalho para o resto do rosto. Eu vou usar duas misturinhas de base. A 1 da Pausas para Feminice e a Beige 1 da Mary Kay. Eu não diluí, eu passei direto, com um pincelzinho kabuki mesmo de base. E dei um acabamento com a esponja. Essa é a esponja da Real Techniques. Eu vou usar 3 corretivos. Eu tô usando o claro da Tracta, depois eu vou usar o médio da Tracta também, e o Vanilla da Maquier, abaixo dos olhos. E o Vanilla eu vou passar nos pontos de iluminação, abaixo dos olhos, no queixo, no arco do cupido e no nariz. E vou dar acabamento com a esponja. Para o contorno, eu vou usar o Cacau da Maquier e o pincel cônico da Dye Makeup. Eu vou passar e já vou esfumar. Eu acho que um pincel é muito mais fácil de esfumar quando um pincel é de cerdas naturais, tá? E vou vir com a esponja para dar acabamento. Eu vou passar o contorno na bochecha, na testa e no maxilar. Eu vou usar a esponja para dar acabamento abaixo dos olhos, para tirar qualquer vinco que tenha de acúmulo de corretivo, e vou selar com o pó da Payot, o 04, com a esponjinha mesmo, a esponja que vem no pó. Tem que selar bem essa área para não acumular o corretivo e não vincar. E também, como a gente fala, abrir a base. É quando a base fica esfarelando, tá? Tem que selar super bem. Para o contorno, eu vou usar o pó 06 da Vult e o pincel da Class Vogue, o cônico. E eu vou selar onde eu apliquei o corretivo, que foi na bochecha, no maxilar e na testa. Com a paleta de pó da Ruby Rose, eu vou usar 2 tons e vou selar abaixo dos olhos. Com o resto do pincel, eu vou aplicar nas partes que a gente iluminou, com o corretivo da Maquier Vanilla. E depois eu vou aplicar em todo o rosto. Agora eu vou usar a bruma da Rinodê. Você tem que usar bastante produto, tá? E vou secar com a ajuda de um ventilador. Eu vou fazer 3 misturas, na verdade, de iluminador dessa paletinha da Sephora. E vou espirrar a bruma da Rinodê também, para potencializar esse iluminador. E vou aplicar acima onde eu apliquei o contorno. Vou aplicar no queixo, no arco do cupido e no nariz.
Eu vou usar esse pincel chanfrado da Macrylan para fazer as sobrancelhas, que ele é próprio para sobrancelhas. E vou usar a pastinha Mute marrom tudo da Quem Disse Berenice. É mais fácil vocês verem como eu faço do que eu explicar. Mas é basicamente delinear a sobrancelha e preencher. E eu vou usar a máscara de sobrancelhas da MAC. Esse é alguma coisa brunette. Para usar como base de sombra, eu vou usar o corretivo Vanilla da Maquier e vou dar um acabamento com a esponja. Aí com o pincel 136 da Dye Makeup e o marrom alaranjado da paleta T05 da Atelier Paris, eu vou começar o nosso esfumado. Eu vou fazer ele primeiro na diagonal, aí eu vou subir para o côncavo, arredondando ele. Eu coloco bastante pigmentação da sombra e depois eu vou esfumando. Esfuma bem, até tirar toda a marcação. Com o pincel 15 da Vult, eu vou ajudar nesse esfumado, para deixar ele mais suave. Aí eu volto com 136 com mais um pouco de marrom e potencializo esse marrom. Volto com o pincel da Vult e esfumo. Agora eu vou usar o 101 da Fand e vou na sombra mais escura da paleta e vou fazer a mesma coisa. Eu vou subir nela com diagonal e depois eu vou subir arredondada para o côncavo. E para você conseguir esfumar, você vai ter que sempre voltar com o pincel de sombra anterior, para você construir o degradê. Então, eu vim com essa sombra marrom escura, agora eu vou voltar com o pincel 136 com um pouquinho só de marrom e vou esfumando. Aí vai clarear, eu volto com o pincel com a sombra mais escura e vou potencializando essa cor. Volto com o pincel da Vult, tiro a marcação e para esfumar é assim. Coloca a sombra escura, volta com a sombra clara. Pega um pincel limpo e esfuma tudo. Agora, com o pincel 132 da Dye, eu vou usar essas duas cores que contém um grama. É a Marrom Camurça Opaca e a Brown Shadow Opaca. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com aquele marrom. Aí eu volto com o pincel 136 com o marrom alaranjado e ajudo a esfumar. Agora, eu vou deixar o cantinho mais claro para poder receber a sombra clara. Então, eu usei de novo o corretivo Vanilla e dei acabamento com a esponja. Essa é a esponja da Oceano. Limpo abaixo dos olhos com o que caiu de sombra. Com o pigmento Vanilla da MAC, eu vou iluminar abaixo da sobrancelha. Com o pincelzinho de esfumar, eu vou usar as duas cores mais claras da paleta para iluminar o cantinho interno. E ir com essa sombra até mais ou menos o meio. Eu vou invadir um pouco o nosso esfumado para ajudar no degradê. Eu aplico com o pincel e já dou uma esfumadinha, para não ficar nada marcado. Agora vem a parte do delineado. Eu não coloquei num ângulo muito bom, porque eu ainda estou me adaptando a filmar. Mas você começa no cantinho interno dele bem fininho, e até chegar no final, você vai subindo em diagonal e engrossando. Vai bem de leve, com o delineador da Inglot bem diluído, para ficar mais fácil de manusear. E esse pincel é da Ico. Ele é 80-264.
desse delineador secar, eu vou vir com o pincelzinho da Ico de esfumar de cerda sintética, com ele sem nada. Só vou esfumar para não marcar. E com a paletinha da Tarte, com a sombra preta, eu vou aplicar essa sombra preta no cantinho, vou esfumar no delineado e vou subir com ela bem pouquinho no côncavo, mas é muito pouco, e é pouquíssima sombra que a gente pega. É só para não marcar o delineador preto mesmo, para ele ficar infinito, para ele sumir na maquiagem. E eu vou voltar com a sombra marrom da Atelier e aplicar por cima para tirar qualquer marcação. Com o lápis da Avon, eu vou aplicar ele, o Mega Impact, eu vou aplicar ele na linha d'água e rente a raiz dos cílios, borrando um pouquinho. E vou usar o pincel da Macrylan de precisão, o B907, para esfumar esse lápis. Tem que ser rápido porque esse lápis ele é em gel, então ele seca muito rápido. E vou vir com a sombra marrom da paletinha e vou ajudar no esfumado. Eu vou aplicar acima, em cima desse lápis e um pouquinho abaixo e esfumando. Eu vou usar a cola de glitter da NYX com um pincelzinho de cerdas sintéticas de esfumar e vou aplicar na junção da cor clara que a gente aplicou a sombra com o nosso esfumado. E esse é o Reflex Gold da MAC. Ele é bem fininho, fica super bonito nessa maquiagem, esse glitter. Pode ser qualquer cor do glitter, como a maquiagem ela é neutra, podia ser de qualquer cor. Mas eu escolhi um dourado porque eu achei que ficou mais bonito. Eu vou aplicar a máscara de cílios para ajudar a juntar os cílios natural com o postiço. E eu usei a cola da Atelier Paris. Esse é um cílios de mink fake, de uma cartelinha de 5. Para colar super simples. E eu juntei com a pinça o cílio sintético natural. E a maquiagem é essa. Eu não finalizei com batom, eu acabei esquecendo, mas eu espero muito que vocês tenham gostado.